O Agora Entrevista dessa quarta-feira está começando e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico que foi tema ontem na reunião da Câmara, nas ruas e principalmente nas redes sociais, sobre a ação que a ACO, a Associação dos Advogados, na verdade uma comissão formada por 3 advogados da associação, entrou na Câmara pedindo a cassação do Galileu Machado. Isso ocorreu ontem, mas eles vêm trabalhando no documento. Para quem tem em casa e não entende, essa comissão da associação encontrou várias irregularidades, alguns procedimentos do atual prefeito, o que muita gente não concorda, é claro. Porém, a ação foi impetrada ontem na Câmara, houve votação, houve também confusão, polêmica. E um dos integrantes do grupo, né, Roger, que votou a favor da cassação do prefeito, é o meu entrevistado de hoje. Olá, Roger, seja muito bem-vindo. Olá, Gisele. Olá a todos no Portal Agora, enfim, que nos acompanham aí através das redes sociais. A primeira pergunta, Roger, por que votar a favor? Bom, Gisele, é bom explicar, né, para o nosso público que acompanha que ontem a gente não estava fazendo um processo de impeachment do prefeito Galileu. Muitos interpretaram que quem votasse ali poderia estar tirando o prefeito. A gente estava votando para investigar essa possível irregularidade. Por isso meu voto foi a favor desse processo protocolado na Câmara, processo legítimo da CO, protocolado há poucos dias, colocado ontem então para essa votação. A Associação dos Advogados Centro-Oeste é uma instituição de altíssimo respeito na nossa cidade. Todos sabem o nosso respeito que nós temos por esse grupo e também pelos 3 advogados que, representando uma associação, protocolaram, assinaram, né, levaram a causa então para dentro da Câmara, achando essas irregularidades que foram, na minha opinião, todas elas legítimas. Ok, você vem acompanhando, né, todo esse trâmite aí desde quando eles decidiram, né, entrar com esse processo, e você acompanhou a documentação. Você apontaria pelo menos uma das irregularidades que você acha que é legítima e por isso você votou a favor da cassação? Principalmente no que diz a respeito de oferta ilícita de cargo público. Para mim, né, foi aquele vazamento dos áudios. Fica claro que ali é a voz do prefeito. Para quem conversa com o prefeito, é uma figura pública, óbvia, na cidade durante anos, então todos sabem ali a tonalidade de voz. E para mim também, na minha opinião, não precisa, eu que já trabalho na mídia, com áudio, nós que somos da mídia, sabemos que não tem nada adulterado ali. Até editado porque ele pegou a parte da fala, mas não existe montagem, isso fica claro. Respeito, tem um trabalho técnico, se vier acontecer de algum tipo de perícia de áudio, mas deixa claro ali a continuidade do assunto. Vocês tiveram acesso a esses áudios? Sim, nós tivemos acesso aos áudios. Ouvimos com muita precisão, em volumes diferentes, em fones diferentes. Inclusive peguei o melhor fone que eu tinha, que eu já trabalho no uso da minha profissão na mídia, para ouvir, e fica claro que ali é a voz do prefeito Galileu e que de fato ali está havendo algum tipo de negociação por aquele cargo. Porque eu queria investigação, José, para deixar claro para a população o que tem de errado ali, porque o prefeito tinha essa preocupação em dar esse cargo a um marreco, no momento que o município passa por uma crise tão grande. Ontem, em determinado momento da reunião, no pronunciamento de alguns vereadores, parece que houve uma inversão. O acusado passou a ser a pessoa que denunciou. Na sua opinião, por que alguns criticaram e até acusaram ele de ter forjado e até duvidaram da sua personalidade? É complicada essa questão. A pessoa do Marcelo Máximo, o vulgo Marreco, ele tem um histórico bastante complicado, conturbado na nossa cidade, principalmente por se tratar desse meio político. Até porque não foi o primeiro prefeito, né, Roger? Já trata-se, né, de outra vez. Deu trabalho no governo Vladimir, fez essa denúncia com o Demétrios. Sim. E agora com o Galileu, sempre nos grupos políticos que ele caminhou junto, que ele apoiou durante a campanha e por algum motivo não teve aquilo que queria. Então, essa é uma outra parte, mas ali, se ele fez, a partir do momento que ele foi denunciante e tivemos protocolado pela ACO, que não tem nada a ver com o Marcelo Marreco, já é uma outra parte que entra em denúncia. Ontem estávamos ali para receber uma denúncia.
E o voto era a favor. Então, depois, para saber se tinha irregularidade ou não, cabia a investigação. Sinceramente, não gostei, principalmente do argumento quando se diz que já existe uma CPI na casa. Até porque é uma coisa diferente da outra, né? Bastante diferente. Que ali era uma denúncia. A CPI também investiga os autos? Certo, concordo. Mas a CPI, todos sabem, né, são apenas 5 vereadores ali, estavam dando poder para os 17 representantes eleitos pela população. Então, todos os vereadores teriam aquele poder, assim como tiveram ontem o poder de votar. E apenas 5 interpretaram, né, pelo recebimento. Eu acho que votar para receber uma denúncia, aliás, eu falo com plena certeza, votar para receber uma denúncia, acho que é obrigação do Legislativo, mesmo ela sendo leviana, seja uma denúncia de médio ou de grande comoção, teria que ser recebida. Acho que apenas ontem que nós fizemos ali, os 5 vereadores que hoje estão repercutindo, que merecem parabéns, eu acho que nós fizemos só a nossa obrigação mesmo, que é a primeira do cargo que nós temos que levar com muita hombridade, que é fiscalizar e apurar. Exatamente, até porque era apenas uma investigação, não estava condenando, né? Porque muitos da população entenderam isso, né, Gisele? Que ontem já era um impeachment, mas não era. Não, exatamente. Você esperava uma diferença de votos tão grande, 11-5? Eu confesso que fiquei um pouco surpreso, que achava que era um assunto que pelo menos dividia mais opiniões. Eu não sabia que o prefeito tinha uma base tão, como que eu posso dizer, tão compenetrada, tão fiel a ele, porque realmente foi assustador. Nós tivemos 11-5, sabendo que o presidente da Câmara apoiava o prefeito. Se fosse necessário um voto de desempate, com certeza teria ele favorável. Não posso falar por ele, mas é pelo que tudo indica. Enfim, não, o mérito já passou, não faltou voto. Então, mas assim, foi uma diferença muito grande, esmagadora, a qual hoje a população tem seu motivo de estar revoltada com esse resultado. Houve, assim, vamos dizer, conversa de bastidores, de corredores, de que antes da votação houve uma reunião com os 11 que votaram a favor do prefeito na prefeitura. Você ficou sabendo alguma coisa desse sentido? Sim, fui convidado, inclusive. Eles convidaram, acho que a maioria dos vereadores foram convidados, exceto aqueles que já são considerados que votam tudo contra. O assunto foi esse da semana, o assunto foi exclusivamente, o caso até chamaram inclusive de impeachment, o assunto que vamos conversar na segunda-feira. Foi uma reunião marcada na prefeitura na segunda-feira às 15h30. Não é aquela foto que está circulando nas redes sociais. Entendi. Aquela foto não foi da reunião de segunda-feira, foi de uma outra reunião na semana passada para tratar assuntos referentes às paralisações, ao desfile. Estávamos em meio à greve dos caminhoneiros, se os vereadores estavam de acordo, na qual também a maioria dos vereadores foram convidados. Eu não estava presente, foi no dia dessa foto. Segunda-feira houve outra reunião, porém nela também só estavam os vereadores que estavam de acordo ontem em rejeitar essa denúncia. Claro que a gente sabe que tem os vereadores que são da base, mas nessa reunião, de repente houve algum tipo de favorecimento, algum deles, alguma promessa para que eles votassem a favor? Eu não estava na reunião, eu acho difícil isso ter acontecido, né? Como às vezes também. É mesmo um apoio político de quem não concordava? Exatamente, né? Vamos ter o prefeito tentou contornar a situação, chamar na base, eu acho que também aí já é um ato que não é ilegal, pode ser considerado imoral por ser fiscais do município, mas se é legal ter uma base, então não é imoral chamar aquela base para uma tomada de decisão. Também sejamos coerentes na política e não podemos julgar todo mundo só por uma foto, por uma imagem, né? Eu não sou demagogo, populista, porque eu acho que isso é feio também, a partir do momento que eu mesmo poderia estar naquela foto e ter votado contra, porque não sair dali de acordo, mas eu preferi nem ir lá para ouvir, porque eu já tinha tomado minha decisão desde que a denúncia chegou na Câmara. Ok, então, por enquanto encerrada o processo da comissão da ACO, que a gente não sabe ainda, né? Eles não se pronunciaram quais são os próximos passos, vem a CPI. O que você espera dessa CPI agora? Eu espero que não vai dar em nada, infelizmente. A mesma coisa? A mesma coisa, porque os vereadores já estavam lá e optaram por nem receber denúncia. A prerrogativa é de que já existia uma CPI, mas são, apesar de serem ali as mesmas provas, mas são assuntos distintos, porque ali os vereadores poderiam ter o poder todos de estarem apurando irregularidades. Então, a partir do momento que a CPI rejeita aqueles vereadores que estão com essa prerrogativa de rejeitar a opinião dos outros, é porque a deles já está formada. Se eles rejeitam uma denúncia, é porque eles acham que não tem nada que tem que ser feito. Então são leais à base do prefeito, são leais ao governo,
Claro que eu acho que eles têm que ter muita coisa agora, daqui para frente, viu? Cidade tem que esperar muita obra e tem que cobrar muito de quem está aí com o governo, porque não tá fácil não, viu? Falar em estar com o governo, Roger, a gente acompanha muito nas redes sociais algumas críticas a seu respeito, tem muitas elogios e também críticas, é claro, né? Algumas pessoas falam que no início do seu mandato você era da base do governo e que agora de repente mudou de lado, quais seriam os motivos, é isso mesmo? Quando nós entramos no governo, na verdade, sempre tive uma medida independente, uma postura independente. Alguns projetos votando a favor, aqueles que eu interpretava que eram bons para a cidade. Vou pegar um exemplo aqui, um projeto que votamos na Câmara no ano passado e foi polêmico, que foi o 059, que os cargos nem foram homologados, que a Câmara só funciona hoje das 8 às 18 por um decreto do presidente devido à viabilidade desse projeto para a Câmara funcionar. Antes a Câmara era considerada, até hoje, né? Mas era mais do que hoje, bocada, serviço de meio horário, e hoje os gabinetes abrem às 8 da manhã, pode ir lá no meu gabinete, todos os dias está aberto 8 e às 18 ele ainda está aberto. Meu gabinete não fecha hora nenhuma, está trabalhando, tem gente trabalhando. Então, eu não era de acordo, inclusive eu era um crítico ferrenho disso, como que eu ia me contradizer nas palavras. E a base do governo na época foi favorável, o 59, nem todos os cargos são homologados, inclusive tem até a questão lá no 59, que fala da viabilidade para deficientes físicos na Câmara, um projeto muito grande, muito extenso, que eu acho que veio trazer uma melhoria para a Câmara, citando de exemplo. Então tem coisas também que a gente vota e a população interpreta de outras formas, mas sempre fui independente, só olhar nos meus votos, o que eu fui a favor. Eu fui o primeiro vereador a favor da campanha para votar contra o IPTU. Eu não achava justo. Então, eu fui o primeiro vereador a manifestar dentro da Câmara, numa reunião, que meu voto seria contrário ao IPTU. Aí, a partir daí, surgiram outros motivos que você, começou a protestar. Claro que hoje, agora, eu assumo uma postura de oposição, porque está impossível e está inviável caminhar com o governo, porque só colocam assuntos que trazem polêmica para dentro da Câmara, polêmicos perante a população, assuntos que fogem da moralidade, da ética. Então, é impossível caminhar hoje com o governo totalmente desfragmentado, com o secretariado defasado, Não estou generalizando, mas a maioria das secretarias do nosso município estão inchadas, são alvos frequentes de críticas. Está aí a opinião pública, que não me deixa mentir, está nas redes sociais o tempo todo. Hoje, até trabalhando muito, você é alvo de críticas, imagina sem trabalhar. Sim. É o que está acontecendo na Prefeitura de Divinópolis. Por isso, essa postura de oposição. Não que eu joguei de um lado e agora estou de outro. Eu sempre tive uma postura independente, mas agora mais que nunca tenho aqui hoje minha postura firmada, como está caminhando longe de qualquer tipo de atrocidade que esse governo venha fazer com a nossa cidade. Você considera que os 5, incluindo você, que votaram ontem contra, a favor, aliás, do processo, esses seriam hoje os 5 vereadores que não concordam com a atual gestão? Sim, são 5 vereadores. Eu não posso responder por todos, mas eu creio que pelo menos 4. Sim. Eu creio que hoje a oposição declarada na Câmara seriam os meninos, que votaram. Não posso, porque eu não conversei ainda com a vereadora Janete, mas com o Edson. Aliás, o voto dela surpreendeu, que muita gente achava que ele ia votar, né? Exatamente, foi um voto que a gente não contabilizava, mas também achavam que outros iriam votar e eu não sei por que essa mudança de opinião. Só na hora lá, então, do painel, né? Na hora de votar o sim ou não, mas por parte minha, do Elton, do Cleitinho e do Edson Souza, esses são os 4 vereadores de oposição declarada hoje dentro da casa. O que se esperar, Roger, a partir de agora? Câmara, Prefeitura, denúncia de lá, reclamação de cá, até terminar esse mandato, faltam praticamente 2 anos. Em termos de obras, sabe, de desenvolvimento da cidade, dessa parceria que deveria funcionar muito bem entre o Legislativo e o Executivo. Eu torço para o desenvolvimento da minha cidade, mas não querendo hora nenhuma ser pessimista, até porque se eu estou fazendo parte ou não, eu quero hoje fazer o bem para a minha cidade, de fazer parte ou não de um governo, fazendo parte ou não da Câmara, a gente tem que estar torcendo para o desenvolvimento da nossa cidade. Porém, hoje a Câmara Municipal de Divinópolis já gera um custo enorme, a Prefeitura, enquanto estiver inchada, não vai sobrar dinheiro para fazer obras, e a gente sabe que o Brasil vive um momento de reestruturação política. Acredito que esse ano tenhamos uma renovação muito grande nessas eleições. Já adianto minha opinião aqui, que eu acho que nós teremos 50
50% de abstenção, a população esse ano está muito revoltada. Será, Roger? Não é muito, não? 50% é um número grande, mas pode esperar isso aí, viu? Não vai ser muito de longe disso, não. Sinceramente, eu prefiro acreditar que haverá uma grande renovação, porque é o que nós estamos precisando. Não, mas é o que eu mais torço. Eu torço para as pessoas, para o eleitor não desperdiçar o seu voto, mesmo que seja de protesto, mas que seja um voto, acima de tudo, consciente de mudança, ele é válido, né? Um voto legítimo. Agora, nós não podemos perder, até porque, quanto maior a abstenção, mais você vai estar colaborando para deixar aqueles que já estão no poder por muito tempo. Não quero generalizar também, porque ainda temos bons políticos. Não existe isso que todo mundo que está lá não presta. Mas a população tem que entender, fazer valer o voto de verdade, analisar o que deputados, governadores, senadores, seja o candidato que for, já fez pelo nosso país nesses anos que lá estão. Principalmente nossos representantes da região, né? E a nossa cidade está precisando disso. Entendeu? A nossa cidade está precisando disso, de verba, porque quando você fala em obra, você precisa de verba. Se a cidade não é autossustentável, ela precisa desse dinheiro vir de fora. Quem vai trazer esse dinheiro para Divinópolis? Isso vai depender das eleições desse ano. Por isso eu apoio que seja quem for, para deixar quem esteja, para eleger mais, seja parente, seja quem for, mas nossa cidade tem que ter os representantes, seja na Assembleia, seja lá em cima no governo federal. Nós temos que ter voz ativa para trazer isso para a cidade desenvolver. Então, torço para o desenvolvimento. Espero que tenhamos obras ainda até o final desse mandato, até o de 2020. E que entrem, que sejam novos ou os que já estão. E que tenham mais, né, representante? A gente está precisando mais. 2 só, 3 é muito pouco, né? Eu acho que uma cidade desse principalmente na Assembleia, né, que nós temos hoje. Um só? Nós temos um só que ele vai ser candidato a outra esfera. Teremos outros candidatos. Só da Câmara a gente já tem informação que são 3 candidatos, pré-candidatos a estadual, que possamos ter pelo menos um da nossa cidade, que não seja da Câmara, mas que vá brigar por verbas aqui pela nossa cidade e principalmente também tem essa responsabilidade fiscal lá em cima do governo do estado, porque votar em deputado que é muito importante. Fica aumentando ICMS só atendendo o governo, votando com o governo e não trazendo benefício para trazer academia ao ar livre, igual a gente já tem candidato da região, isso aí já chega. Com certeza. Roger, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho, resto de mandato, nessa luta sua aí. E sempre seja muito bem-vindo, tá? Obrigado a todos, a você, principalmente Gisela, a todos do portal agora por esse brilhante trabalho. É importante essa proximidade da população com o lado político e conte conosco, fiscalizando e sempre votando do lado certo com o povo da nossa cidade, Gisela. Obrigado a todos. A entrevista de hoje fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando por meio das nossas redes sociais. A gente volta na próxima quarta-feira. Até lá!